a gente vai olhar para os princípios das relações, onde você vai tomar consciência de alguns conceitos que antecedem as questões relacionais que você está vivendo hoje no teu relacionamento. Ou seja, a gente vai se dar por conta que, além deste homem e desta mulher, o que acontece? Temos uma criança interior dentro de cada um e uma história, ok? Além disso, a gente vai poder olhar realmente e tomar consciência desses conceitos que vêm antes de você, da tua ancestralidade e poder relacionar com o que você está vivendo hoje. Então, através das crenças, entender a raiz delas, para poder dar sequência realmente para transformar elas, resgatando a tua essência feminina, que vem da força da sua ancestralidade, do teu modelo sistêmico familiar também, onde você foi criado, quais eram essas pessoas, como elas eram, e a gente vai ter um olhar muito aprofundado também, com muito respeito para a ancestralidade. É um ato realmente de reconexão, de autoconsciência. É um convite que eu faço para você, mulher, se realmente mergulhar na tua história, nessa história do teu corpo, das tuas emoções, dos teus padrões, dos talentos e até dos teus silêncios. Sim, porque o silêncio também fala muito. Então, ao olhar para essa ancestralidade, você vai poder reconhecer, que você faz parte de algo maior, que você não é uma folha solta no vento, nem um galho de uma árvore, mas está enraizada em histórias, vivências, dores, conquistas também. Então, tudo isso faz parte da nossa identidade. A gente vai olhar para esse enraizamento e dar sentido para ele, um sentido de pertencimento. Você vai observar qual é essa árvore de qual você vem. Então, na abordagem sistêmica, a gente sempre fala que a força real na vida, a gente precisa ocupar um lugar para a gente poder olhar para nossa força, para a gente poder realmente ocupar um espaço. Então, quando a gente não olha, quando a gente exclui a nossa família, exclui os nossos ancestrais, quando a gente não rompe, esses padrões, a gente vê esse fluxo da vida interrompido. Então, quando a gente não se vê pertencente a uma árvore e não reconhece, não respeita essa árvore, as sombras que elas carregam, a gente não consegue recuperar o nosso lugar. Então, pensem comigo, algo que o Bert sempre fala, que tudo que é excluído se repete. Então, quando eu não olho, não reconheço, não dou valor para isso tudo, eu não tenho autonomia da minha vida. Então, quem foi o Bert Hellinger? Ele é um psicoterapeuta alemão, ele foi o criador da constelação sistêmica. E tem algo, a gente vai utilizar muito os conceitos dele aqui na jornada, mas tem algo que ele fala que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que para ele, as discussões, os conflitos no relacionamento, geralmente não surgem no momento presente, ou seja, não é de hoje. Vem desta árvore com essas raízes mais profundas que estão ligadas tanto a desequilíbrios, tanto a desordens, lealdades inconscientes dentro do sistema familiar. Então a gente vai trabalhar com todos esses conceitos aqui, porque quando a gente entra em contato com a nossa história e a gente entende que ela inicia por meio de pessoas que vieram antes de nós, tanto como casais, ou seja, nossos pais, nossos avós, que eles se relacionavam, a forma, né, desses relacionamentos, tudo isso vai ditar como eu me relacionamento hoje. Então, a partir de hoje, né, eu quero que você possa ter essa consciência dessa configuração desse modelo familiar em que você está inserida. Então a gente vai poder olhar para ela de uma forma bem aprofundada, entendendo e aprendendo o que que você internalizou como normal, como natural, né? Porque cada família tem o seu normal, o seu jeito, a sua forma, a sua configuração e a sua individualidade. Então, tem sempre uma transmissão, de padrões emocionais, de crenças, tanto de sabedoria também, que a gente repete sem nem perceber. Então, muitas vezes, essas repetições, isso eu queria que ficasse claro para você, que é através dessas repetições, esses padrões, que tiram a nossa autonomia hoje de escolha. Por exemplo, né, quando eu vivo uma vida conforme o que está escrito lá atrás, ou seja, quando eu não paro para refletir tudo que vocês vão poder fazer aqui agora, né, eu acabo que repetindo padrões que eu nem tenho ideia. Ou seja, a vida não está na minha alçada, não está na minha responsabilidade. Então, eu não estou com as rédeas da minha vida.
A vida eu sinto apenas que a vida tá indo, tá fluindo e eu não sei para onde. Então a gente vai pegar essas rédeas, assumir elas de novo, através da consciência, né. E se a gente for pensar, os principais problemas que ocorrem hoje dentro do relacionamento, bem como na nossa vida, enfim, vem justamente dessa carga que a gente recebe da família de origem, de como ela se relacionava entre si. E para a gente poder olhar com amor, com coragem, para aquelas que vieram antes de nós também. Por quê? Porque a gente precisa compreender quem a gente é, para a gente poder realmente assumir essas rédeas e saber para onde eu quero ir, onde eu quero chegar. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Você, mulher, já parou para pensar de onde você vem? Qual que é a estrutura familiar que está por trás de você? Ou será que você está vivendo no automático? Será que você está ainda repetindo padrões inconscientes? Quais experiências será que moldaram quem você é hoje? Então, muitos dos nossos comportamentos, medos, até dos sintomas físicos que a gente tem, ou emocionais, eles estão ligados a esses padrões que foram herdados. E pensem aqui que a gente herdou inconscientemente, sem nem perceber. Quando a gente coloca a luz nisso, a gente consegue distinguir o que é e o que não é. E como fazer essas escolhas mais livres, mais conscientes também. Então, vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, né. Algumas mulheres, que repetem relações abusivas, porque isso está escrito na sua história, talvez lá sua avó pode ter vivido uma relação abusiva, e você nem se percebeu, nem teve consciência, mas está ali inscrito no teu sistema familiar, está ali enraizado. Então, às vezes, você pode estar repetindo e nem tá entendendo o porquê. Por que que eu estou com essa pessoa? Por que eu estou com esse parceiro que é abusivo, tá? Então, o medo de engravidar também, que às vezes pode ecoar de uma história de uma perda gestacional na família. Alguém perdeu, um bebê e aí você hoje pode carregar essa dor inconsciente de lealdade, de fidelidade, né. Então eu fico com medo justamente de ter um bebê, porque eu posso perdê-lo, né. A dificuldade também de prosperar, que está ligada a lealdades com ancestrais, talvez que viveram na escassez, a gente sabe, nessa questão dos descendentes nossos que vieram para o Brasil também, às vezes, nesse lugar de buscar mais, um lugar melhor aqui, então talvez pode estar ligado a isso, porque eles passaram por muitas dificuldades, né. Então eu queria que vocês pensassem que, é preciso transformar realmente primeiro o sofrimento que foi herdado, a sabedoria, a compaixão, em nós, para poder acolher a história dessas mulheres que vieram antes, para que a gente possa escrever a nossa com muito mais liberdade. Então, além de tudo que herdamos até hoje, né, a gente traz também a nossa história. Então, a gente vai considerar tanto a das nossas ancestrais aqui nessa jornada, quanto a minha história hoje. E, gente, lembrando também que a gente não herdou só, dores, né, a gente também herdou dons, talentos, sabedorias, né. Então, a espiritualidade, tudo isso também vem. Só que às vezes a gente não consegue olhar para a parte boa, né, porque essa parte mais dolorida da nossa história, ou às vezes a gente esquece até de olhar para a nossa história. Então é esse convite que eu te faço para poder olhar para a tua história como um todo. E aí você consegue o quê? Resgatar força desses dons que estão aí sim, marcados, porque quem você é hoje, a mulher, todo esse potencial que você tem aí, vem de mulheres, que descobriram muitos padrões, se permitiram antes de você. Então eu sempre digo que quem veio antes amorteceu muita coisa para que hoje a gente pudesse estar aqui, nessa consciência e usufruindo de tudo que eu tenho, ok? Então, hoje a gente fica por aqui.